Graça e paz. E eu estava meditando sobre pessoas que tiram suas vidas por conta de outras e me veio a palavra do Senhor e eu queria compartilhar com vocês, que se encontra em Mateus 12, de 43 a 45, que diz assim: quando um espírito imundo deixa uma pessoa, anda por lugares secos à procura de descanso, mas não encontra. Então diz: voltarei lá da qual saí. Ele volta para sua antiga casa e encontra vazia, varrida e arrumada. Então o espírito busca outros 7 espíritos piores que ele, e todos entram na pessoa e passam a morar nela. E a pessoa fica pior que antes. Assim acontecerá com essa geração perversa. Aqui ele diz: quando um espírito imundo sai de um ser humano, ele anda por lugares áridos, por lugares ermos, procurando repouso. E eles não querem uma árvore para habitar, eles não querem morar numa cova, eles não querem habitar numa ruína. Quando eles pediram para sair do Gadareno, o possesso, lá na presença de Jesus, e entrar nos porcos, quanto tempo eles ficaram nos porcos? Minutos. Saíram do homem, entraram nos porcos, os porcos estavam em cima de um platô, eram mais de 2.000 porcos, e eles correram aquela manada e se precipitaram do espinhadeiro abaixo, e lá morreram. Porque não era o ambiente, faltava o espírito, faltava a alma, faltava a psique, faltavam as lógicas a serem usadas por esses espíritos que gostam de dominar a mente, dominar a alma, as emoções, os sentimentos, que gostam de alterar o modelo das nossas lógicas, dos nossos pensamentos, que gostam de estilarem em nós os piores sentimentos, os piores julgamentos, as piores atitudes, que querem pegar um coração e enchê-lo de ódio, de hostilidade, de homicídio, de espírito de vingança. Ou querem anular o indivíduo, fazer dele um ser babão, abobalhado, tratado como retardado, ou como alguém que se joga no chão e se convulsiona, ou alguém que perde o sentido de tudo, que ameaça bater no pai ou na mãe, e às vezes o faz, que agride quem quer que chegue perto. Tome cuidado, que esse é o destino de todo aquele cuja vida é uma casa vazia. Como ele mesmo aqui alertou, usando o exemplo de uma casa vazia. Ele disse: o espírito imundo sai do homem, e essa casa espiritual, se não for ocupada pelo mais valente, que é Jesus, se o valente bem armado, que são os espíritos malignos, sai e a gente não ocupa com a presença bendita do amor de Deus e um coração cheio de fé, é só uma questão de tempo. Eles vão andar e dizer: voltemos para a nossa casa de onde saímos, porque a gente não encontrou outro lugar disponível. E lá nós saímos, mas não entrou ninguém no lugar. É o cara ou a mulher que ouve o Evangelho, mas não se enche de Jesus. É o cara que recebe uma libertação espiritual, mas que não se torna definitiva. É uma libertação temporária, porque ele não se enche da presença do mais valente, que é do Cristo eterno, do Espírito Santo, selando e habitando seu coração. É como uma casa que teve seus inquilinos perversos despejados, mas que não foi ocupada pelo dono. A propriedade não é dos demônios. A propriedade pertence ao Pai, a Deus. Você é de Deus, eu sou de Deus. Meu coração é a habitação e santuário do Espírito Santo. Meu espírito é dos santos, da presença de Deus em mim. E nenhum demônio nem ousa passar do outro lado. Eu estou lotada de Deus. E os infernos todos sabem disso. Meu coração está ocupado, e eu já vi muita gente que foi liberta
mas não encheu o coração da presença do dono, do mais valente, daquele que diz: vós sois a geração eleita, são propriedade exclusiva de Deus, mas que não dão exclusividade de habitação a Deus e querem fazer sincretismo de deuses estranhos no coração e acaba ficando num estado pior que o primeiro. Como Jesus diz, quando o espírito imundo sai do homem procurando repouso, porém não encontra, por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, encontra varrida e ornamentada, que em uma linguagem de Jesus usa aplicando não esquecendo dos religiosos, que eram seres que só tinham mobília. A casa deles só tinha mobília moral, mobília da lei de Moisés, mobília dos regimentos da sinagoga, mobília de comportamentozinho, exteriores, mobília de tratos externos, hipócritas, porque no interior havia toda sorte de coisas ruins. Vocês só têm culto, vocês só têm ritos, vocês só têm manifestações exteriores, vocês só têm orações decoradas, vocês só têm choros e sem lágrimas, vocês têm uma piedade sem compaixão. Gente, isso é só mobília. A maioria dos crentes que eu conheço andam vazios de Deus, vazios de fé, vazios de contentamento espiritual, vazios de segurança, vazios de paz. Como diz Tiago, até a sabedoria deles não é dos céus. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terreno, não é celestial, mas é demoníaca. Por isso são tão suscetíveis, por isso são tão oprimíveis, por isso ficam abatidos por qualquer tristeza que pode ser transformada, pode até se transformar em falta de vontade de viver, porque nunca tiveram nenhum espigão de Deus, nunca foram habitados pelo mais valente, que é o único que garante o nosso ser, a nossa mente, é o único que garante a nossa alma em estado de equilíbrio, de estabilidade, é o nosso espírito numa condição de serenidade pacificadora. Só o mais valente habitando em nós, no mais, você é só um crente. Você só tem uma mobília religiosa. Você só tem uma mobília religiosa, mas seu coração está vazio, como de qualquer outro que você acusa. Você passa e vê um cara num batuque, você diz: ele está possesso. Às vezes é mais humano que você, mais generoso que você, mais humilde que você, mais grato que você. Eu digo isso porque a maioria dos meus clientes que me deram calote eram todos crentes. Eu tenho experiência com pessoas. E você é um crente perverso, duro, cheio de juízo, que foi ficando diabólico sem perceber. Você só é batizado. Você é como uma porca batizada que volta para o chiqueiro, como um cão batizado que volta a se revolver no vômito. Não tem nada divino em você, só tem arrogância e presunção de pertencer a uma salvação que nunca te visitou. Por isso você é tão infeliz, tão inseguro, tão amedrontado, tão oprimido, porque você só tem mobília. E Jesus prossegue, e quando ele encontra essa casa varrida com mobília, leva consigo outros 7 espíritos. Esse número que está aqui é só para mostrar a plenitude da maldade posterior, que é pior do que a primeira. Jesus está dizendo: não tem nada pior do que você
do que você parecer ser de Deus sem ser. Você tem essa fachada de piedade sem estar com o âmago tomado pelo amor, pela fé, pela esperança, grávido pela esperança do Evangelho em você. Não tem estado pior do que o dessa desfaçatez oca, aonde tudo tende a piorar, a menos que você se encha da presença do mais valente. Não basta que você tenha um alívio temporário. O desejo de Jesus é fazer morada. É como ele disse à igreja em Laodiceia: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir por dentro, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Você está ouvindo a voz dele. Eu estou falando em nome dele. Eu não estou acrescentando nada do que ele disse. Quando se trata de pregar o evangelho puro, genuíno, eu não tenho opiniões particulares. Eu tenho sobre outras coisas, mas sobre esse evangelho puro, genuíno, não. Da graça de Deus eu não tenho. Aí Jesus conclui: depois que vem esses outros, no último estado daquela pessoa, torna-se pior do que o primeiro estado. Assim também acontecerá a essa geração perversa.